Bom dia a todos. Ótimo dia para vocês. Para começar mais uma aula, mais uma live falando de inteligência emocional, falando de emoções. Hoje vamos falar da nossa última aula da série Distração, como que as nossas emoções têm sido a nossa maior distração, a maior distração da humanidade. As pessoas estão tão distraídas com as emoções que elas estão deixando de viver aquilo que elas nasceram para viver. Hoje vamos falar da rejeição. Gente, como que a rejeição tem sido a maior distração da humanidade? Hoje está imperdível. Então já chega dizendo que hoje vai ser o melhor dia da vida. Todo dia a gente tem que pensar isso. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida, porque hoje é um presente. O ontem já foi. A gente não consegue fazer nada na data de ontem, gente. Não adianta querer lamentar o passado. Ontem já foi. O amanhã ainda não chegou. Então a gente faz o hoje. A gente vive no hoje. O que eu vou viver hoje? O que eu vou fazer de legal hoje? O que eu vou fazer de incrível hoje? E quando a gente fala de incrível, gente, não é só coisas grandiosas, não. Tem gente que fala, ai, Raquel, minha vida é tão pacata, tão sem graça. Não é. Às vezes você curtir a sua família, você cuidar da sua saúde, você fazer uma caminhada, você fazer algo diferente, já pode se tornar o seu dia incrível. O incrível está nos detalhes da vida, gente. Não está na grandeza das coisas, não. Então bora viver um dia incrível. Já escreva aí, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Já chega apertando o coração, compartilhando, porque hoje tá incrível. Nós vamos falar de rejeição, a maior distração da humanidade. Hoje a gente encerra essa série, Distração, e no final vou fazer um exercício emocional. Você já se prepara aí para você fazer esse exercício emocional também, que vai ser rápido, mas vai te ajudar muito. Então já chega compartilhando, dizendo aí que hoje vai ser o melhor dia da vida. Já chega apertando o coração, gente, que eu não tô vendo vocês apertando esse coração aí. Isso é importante para a rede social espalhar para mais pessoas que nós estamos aqui, né? Gente, então bora lá já entrar no assunto, porque as pessoas precisam entender que as emoções é a maior distração da humanidade. Quando você vê as pessoas sofrendo na vida amorosa, com escassez financeira, na vida profissional, na saúde, quando você vê que empacou, sabe, a vida emperrou, a pessoa não consegue se sentir realizada naquela área da vida. Tem gente que todas as áreas estão em caos. Eu falei das 12 áreas da vida, tá aqui na série, se você perdeu, você dá uma olhada lá. Tem gente que todas as áreas estão um caos, sabe? As áreas estão um caos e a pessoa não consegue ter resultados, ela não consegue ser feliz. Tem gente que tem resultados em algumas áreas da vida. O casamento vai bem, o profissional não vai, ou o profissional vai bem, mas a saúde não vai. Então, tem gente que algumas áreas tá indo bem, outras áreas estão indo mal. Mas quando você vê que algo emperrou, você não consegue avançar na vida, é porque tem algo emocional aí travando você. As pessoas precisam entender isso. E se tem algo emocional que tá me prendendo, tá me segurando a ter uma vida abundante em todas as áreas, a viver, ter prosperidade em todas as áreas da vida, tem algo emocional me prendendo, quer dizer que a sua falta de resultado está sendo a sua distração. Poxa, eu não estou conseguindo ser feliz nessa área porque eu estou distraída. Eu estou distraída onde, Raquel? Me ajuda, pelo amor de Deus. Ou você está distraída com... É relacionado a alguma dor e lá da infância. Então, ou você está distraída com uma rejeição, um abandono, uma ausência, com a ausência do seu pai, com a ausência da sua mãe, com o comportamento dos seus pais, com alguém que te machucou, com alguém que te feriu, que te traiu, com alguém que sofreu. Às vezes você está distraída com a dor da sua avó, do seu avô, de alguém que foi muito injustiçado, muito prejudicado. Então, essa ferida emocional me faz focar nela e me distrair em relação àquilo que eu preciso viver. Porque todos nós temos uma missão, temos um propósito, e eu estou distraída. Aí as áreas da minha vida não conseguem andar, eu fico procurando, todo o meu tempo é pra tentar resolver isso,
Por exemplo, tem gente que toda a atenção dela, gente, está num relacionamento. Tem gente que toda a atenção dela está no trabalho, está em ter dinheiro, toda a atenção dela está na doença. Tudo que foca nela é aquele assunto específico, ou seja, se eu tenho um assunto que chama a atenção 90% da minha vida, 80%, 60% da minha vida, quer dizer que eu estou deixando outras coisas de lado. Isso me faz ficar distraída ali, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquele homem, eu quero aquele cargo, eu quero aquele carro, eu quero. Eu quero tanto algo que eu estou deixando o meu propósito, a vida que eu nasci para ter. Então, a dor, ela veio levar a gente para outro nível, para nos ensinar, para nos amadurecer, só que hoje ela está sendo o maior motivo de distração da humanidade. As pessoas entraram na dor e não saíram nunca mais. Entraram na ansiedade, na depressão e não saíram mais, gente. Então, é o que eu falei, a gente vai passar por dor, por desafios, por sofrimentos, mas isso é para preparar você para receber algo grande, para você viver o teu propósito, para te amadurecer, para fazer você aprender, para moldar você. O ouro, ele não passa por altas temperaturas. Para quê? Para ser purificado. Assim é o ser humano. Você vai passar por desafios para que a sua essência apareça, para que você amadureça, para que você chegue do outro lado mais preparada para aquilo que você vai viver. Só que tem gente que se perdeu no meio do caminho, gente. Se perdeu literalmente. Aí não passa pelo sofrimento, pela dor, ficou lá e não sai nunca mais. Por isso que é distração. Hoje vamos falar de rejeição, que é uma das maiores distrações da humanidade. Vocês estão apertando o coração aí, gente? Aperta o coração, manda para 5 pessoas. O pessoal do YouTube compartilha com a família, no grupo da família. Bora compartilhar, porque as pessoas estão perdidas nas suas dores. E hoje isso vai mudar. Essa série vai te ajudar a ver. Poxa, eu fiquei muito tempo perdida na minha dor. E deixei de viver o meu propósito de vida. Aquilo que eu nasci para viver. Como eu fiquei distraída na minha dor. Mas agora isso vai mudar. Eu vou superar essa dor porque chega. Gente, bora lá. Então vocês vão apertando o coração. Manda para 5 pessoas aí, tá? Bora pagar essa live. A gente paga compartilhando. É assim que a gente paga. E escreve aí, eu já transbordei, eu já compartilhei. Vai fazendo isso. Vai apertando o coração e compartilhando aí, todo mundo, tá? Gente, rejeição. Todas as pessoas da vida já se sentiram rejeitadas em algum momento da vida, já sentiu. Ou quando você era bebê, ou na escola, ou na adolescência, ou na fase adulta. Todas as pessoas já se sentiram rejeitadas em algum momento da vida. Ou por na vida amorosa, ou num trabalho que ela não conseguiu. Já aconteceu isso. E a rejeição, ela é considerada uma das maiores dores emocionais. Ela é comparada a uma dor física, de tanto que ela dói no ser humano quando uma pessoa ela é rejeitada. E muitas causas das rejeições vêm lá da infância, às vezes desde a barriga, né, quando sua mãe estava grávida, porque tudo que a mãe sente passa para o bebê. Se a mãe sente ansiedade, medo, tristeza, se a mãe chora, o bebê entende aquilo ali, só que o bebê entende como rejeição. Ele não sabe, ai, minha mãe está com medo, minha mãe está ansiosa, não. Tudo que o bebê interpreta é como rejeição, como se ele estivesse fazendo mal para a mãe. Então, quando essa criança, ela interpreta isso, ela vai nascer, ela vai crescer, passar por essas fases, já com algo gravado dentro dela que ela foi rejeitada. Então, ela vai viver muito disso, porque aquilo que eu tenho gravado emocionalmente na minha mente, isso vai se repetir para confirmar a minha ferida emocional. Então aquilo que eu já penso vai acontecer muitas vezes só para confirmar aquilo que eu já penso. Qualquer outra situação que não é de rejeição, eu vou entender como rejeição. Então se alguém não fala, se eu tenho uma ferida da rejeição desde a infância, na adolescência eu levo um fora do namorado, uma amiga não me chama para ir pra festa, eu já acho que é rejeição, porque eu já tenho isso gravado em mim. Eu não vou entender o que aconteceu. Às vezes minha amiga não me chamou para ir pra festa, mas às vezes aconteceu uma coisa lá e eu não sei, mas eu já entendo como rejeição. Ou eu levo fora do namorado, eu levo isso como rejeição,
Não, a pessoa ela não entende, ela mistura a identidade dela, o valor dela, porque ela já tem isso gravado dentro dela. Então, quando a criança ela acha que ela não foi amada pela mãe, que o vínculo que a gente tem de amor é muito profundo com a mãe, a criança, gente, ela passa lá 9 meses em conexão total com a mãe, o mundo dela é a mãe. Por isso que feridas emocionais com os pais, né, e especialmente com a mãe, vai afetar demais a vida de qualquer pessoa na fase adulta. Porque tudo que a gente entende sobre amor começou com a mãe. Então eu vou ter que tratar isso, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que entender, eu vou ter que tratar isso, senão todos os meus planos serão frustrados. Eu vou empilhar fracassos e doenças se eu tenho problema com meu pai e especialmente com a minha mãe. Então, quando a criança ela entende que ela não foi merecedora do amor da mãe, porque ela tem algum registro lá da infância, esse registro, gente, ele pode ter sido real e pode ter sido interpretado. Não necessariamente sua mãe te rejeitou, e a gente vai falar disso hoje aqui. Então, quando a criança ela entende, eu não fui merecedora do amor da minha mãe, porque ela gravou isso na cabeça dela, se eu não fui merecedora do amor da minha mãe, eu também não sou merecedora de nenhum outro amor que a vida pode me oferecer, que aconteceria na vida. Então ela vai ser aquela pessoa que o senso de merecimento é negativo, menos 0, sabe? Eu não mereço nada, eu não mereço o amor de ninguém. E como consequência, eu não mereço uma vida abundante, porque a abundância vem também desse amor de conexão com a mãe. A abundância representa essa conexão com a mãe. Então, a pessoa ela vai sofrer a vida inteira por causa dessa ferida emocional que ela tem lá com a mãe. E aí pode ter sido real ou interpretado. Real, às vezes assim, a mãe deixou na casa de adoção, deixou para alguém. Isso foi algo que aconteceu. Ou pode ter sido interpretado. Minha mãe não me ama porque ela não ficava comigo. Às vezes ela trabalhava o dia inteiro. Às vezes era um perfil que não dava muito afeto. Aquelas pessoas mais sem afeto, né? Sem abraços, sem beijos. Porque ela foi criada assim, gente. Uma pessoa que foi criada sem afeto, ela não consegue passar afeto. Ela vai demonstrar o amor dela de outras formas. Então, junto com a ferida da rejeição, está muito ali, né? Irmãs gêmeas, a ferida do abandono. Então, se eu não tive o amor dos meus pais, ou porque eles me criaram, mas não eram presentes, ou de fato eles me deixaram para ser criada com alguém, vem junto da ferida da rejeição a ferida do abandono. Então eu fui abandonada, eu não sou digna de amor, eu não sou importante, porque se eu fosse eles teriam ficado comigo, eles teriam dado um jeito. Então vem o abandono. O abandono também pode ter sido real ou interpretado. Às vezes a criança não foi abandonada, mas ela se sentiu abandonada quando ela mais precisou do pai e da mãe e eles não estavam ali. Estavam ausentes, trabalhando, ocupados. Então, quando você vê, não, Raquel, o meu caso foi abandono mesmo, minha mãe me deixou com a minha avó, me deixou numa casa de adoção, não conheço meu pai e minha mãe. Teve um abandono mesmo, fiquei lá. Gente, o que é importante a gente entender? Que o abandono nunca é do bebê, nunca é da criança, nunca é do ser humano. O abandono é da situação de dor que aquela mãe está vendo sobre aquela criança. Então, eu sei que isso pode ser muito difícil para algumas pessoas entenderem. Muitas pessoas vão para a negativa, não querem abrir o coração para isso. Mas tudo bem que é um processo. E com o tempo você vai entender isso. Quem de fato foi abandonada ou abandonado, foi deixado pelo seu pai, pela sua mãe. O que foi deixado não foi você, foi a situação de dor. Raquel, meu pai ficou sabendo que minha mãe estava grávida, vazou, sumiu. Ele abandonou a situação de dor, não a pessoa. A mãe que fez isso, gente, ela abandonou, ela deixou para trás uma situação de dor, não a pessoa. Principalmente quando a gente fala, abandonou a criança. Ela não abandonou a pessoa porque ela não conhecia a criança, não conhece a pessoa, não sabe que tipo de pessoa é. Então não tem como eu falar que eu não gosto de alguém que eu ainda nem conheço. É uma criança, eu nem sei como que é.
Então o abandono sempre é da situação de dor, nunca da criança. Porque aquela situação dói tanto na mãe, ela não tem recursos emocionais para levar aquela família adiante, então ela sai de cena. Isso não quer dizer que a mãe, o pai que abandona não sofre, gente. Não quer dizer isso. Quem abandona sofre muito porque ela deixou uma parte dela para trás e não pôde levar. Por que ela não pôde? Porque ela não tinha recursos, ela não tinha condições emocionais. Se ela tivesse outros recursos, ela daria um jeito, seria diferente. Quem deixa para trás, quem abandona, é o último nível do desespero, sabe? Porque a pessoa ela não consegue fazer diferente. Sabe onde isso mostra isso muito bem, gente? Jeremias 14:5, olha só o que está escrito lá. Jeremias 14:5, anota para você ler depois. A terra estava sendo castigada, o povo estava sendo castigado porque eles estavam fazendo, né, muitas coisas que não eram legais, muitos erros. Então as pessoas estavam sendo castigadas, inclusive a terra. Então não chovia, a terra sofreu e não houve colheita. E aí em Jeremias 14:5 diz assim: até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-criada. E aí, porque não há capim. Gente, o que isso quer dizer? Aqui tá falando da situação das pessoas, que tava todo mundo sofrendo, não tinha alimento, não tinha nada. Até a corça, que é um animal, porque, gente, até esse instinto protetor materno, ele é muito forte. E aqui ele fala de uma situação de abandono. Para até um animal abandonar o seu filhotinho recém-nascida, gente, olha isso aqui, um animalzinho recém-nascido. Você acha que um animalzinho vai conseguir deixar para trás um filhotinho que acabou de nascer, que precisa da amamentação, que precisa ali dos cuidados para sobreviver? Então fala aqui que até a corça, porque estava até a terra sofrendo, até a corça abandona o seu filhotinho recém-nascido. E ele já dá explicação por que uma mãe abandona o filho. Porque não há capim. O que isso quer dizer? Não há alimento. Não há condições de sobreviver. Por isso que uma mãe abandona um filho, inclusive recém-nascido. Porque não há capim. Porque se tivesse capim, se tivesse pasto, se tivesse condições de sobrevivência, a corça não teria abandonado o filho que acabou de nascer. Não há capim, não há o que fazer, não há recursos. Eu vou morrer aqui, meu filhotinho vai morrer aqui comigo. Para eu não ver essa situação, para eu não ver o meu filho morrer aqui comigo, eu vou embora e vou deixar aí. Para eu não ter que ver, porque dói demais. Dói o abandono, mas ver morrendo do meu lado dói mais ainda. O que dói mais? Escolhe uma dor e vai. Não há o que fazer. Se tivesse questões de sobrevivência, a corça ficaria. Se tivesse questões de sobrevivência, a mãe ficaria, o pai ficaria. Ah, Raquel, mas não tem nada a ver que minha mãe tinha dinheiro. Meu pai tinha dinheiro, meu pai sempre foi um homem bem-sucedido, minha mãe, mesmo assim, ela foi embora. Não tinha recursos emocionais, gente. Não tinha. Se você for entender a sua mãe e o seu pai que te abandonaram, pode ver que tem ferida do abandono dos pais deles. O pai que vai embora, ele tem bloqueio de paternidade. Ou ele não conheceu o pai dele, ele não sabe o que é ser pai. Quando ele vira pai, ele fica desesperado. Ele fala, o que aconteceu na minha vida? Me lasquei. Porque odeio meu pai, não sei o que é ser pai, agora eu vou ser pai, o cara some. A mulher some. Porque ela tem bloqueio de maternidade com a mãe dela. Vai pesquisar pra ver sobre sua avó. Então, gente, aqui fala um dos motivos, né? O motivo do abandono. A corça sai porque não há capim. Não há questão de sobrevivência, não há alimento. E para a corça não ver o recém-nascido morrer perto dela, ela sai de cena. É por isso que um pai e uma mãe saem de cena. É triste, é muito triste. Não só para quem é abandonado, quanto para quem abandona. É muito triste. Não queira saber na pele como é isso. Porque quando você julga a sua mãe,
ou alguém que abandonou, aquela pessoa não tem coração, ela abandonou o filho. Você não tem ideia do que aconteceu com aquela mãe, com aquele pai. E se você entrar no julgamento achando que você é incrível, a vida vai fazer você passar e ir pela mesma situação. A vida vai fazer você abandonar alguém que você ama demais. Você não ter recursos, você abandonar só para você aprender, sentir na pele o que aquela pessoa sentiu. Não queira saber na pele o que aquela pessoa teve que viver para passar por aquele trajeto, gente. Não entre no julgamento, senão você vai viver igual só para você entender. Tem gente que só entende passando pela mesma situação. Olha só, Isaías 49:13 diz assim: alegra, ó terra, porque o Senhor consolou o povo dos seus aflitos e compadecerá. Aqui tá falando que Deus consolou o povo. Porém, Sião, que é o povo, disse: já me desamparou o Senhor esqueceu de mim. Olha aqui, gente, Isaías 49:13 fala assim: alegra, povo, porque Deus, Ele consolou o povo. Ele ajudou vocês no momento dos aflitos. Na sequência, fala como que as pessoas interpretaram. Deus estava lá o tempo todo, ajudando as pessoas. Na sequência, o povo fala assim: Deus nos desamparou, o Senhor rejeitou a gente se lascou aqui na vida, porque Deus desamparou, esqueceu de nós. Olha só, Deus estava lá o tempo todo, mas o que o povo interpretou? Deus nos rejeitou, abandonou. É o que acontece com as pessoas. Às vezes seu pai e sua mãe estavam lá o tempo todo te dando tudo, mas meu pai e minha mãe me rejeitou. Por quê? Porque ele não estava lá comigo, amou mais meu irmão do que eu. Olha como as pessoas interpretam tudo errado na vida, gente. E aí continua Isaías 49:13. Porventura pode uma mãe esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele no filho do seu ventre? É uma pergunta. Pode uma mãe gerar um filho e esquecer dele? Mas, se ainda essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Gente, essa pergunta, pode uma mãe gerar um filho e esquecer dele? É possível isso acontecer? Sabe qual é a resposta? Não, não é possível isso acontecer. Porque a conexão, a ligação de uma mãe com um filho, gente, um filho, ele faz parte da mãe. O filho, ele tem o sangue, ele tem as células da mãe e do pai, né? Ele é uma parte, ele é uma extensão da mãe. Não tem como uma mãe esquecer de um filho. A gente vê muito isso em atendimentos, até em casos de aborto. Às vezes a mãe nem chegou, o filho nem chegou a nascer. Essa mãe não esquece desse filho abortado. A mãe sabe na alma, ela nunca esquece desse filho. O que dirá um filho que nasceu? É uma extensão dela. Raquel, minha mãe me esqueceu de mim. Ela nunca esqueceu de você. Pode ter certeza que ela sofreu muito e lembrou de você todos os dias. Porque esquecer de um filho seria esquecer dela. O filho é a extensão dela. Só se ela tiver um problema de Alzheimer e não lembrar nem quem ela é. Aí talvez ela não lembre que ela tem filho. Mas ela esquecer um filho que ela gerou, que ela não pode criar, seria ela esquecer dela. E toda vez que ela acorda, que ela olha no espelho, ela vê que ela tá viva, ela sabe que ela tem um filho que tá vivo também em algum lugar. Então, gente, o amor de uma mãe para um filho é uma coisa absurda e que tem muitos filhos que não enxergam. E é a maior distração da humanidade. Eu não vejo o amor da minha mãe, eu não vejo o amor do meu pai. Quem tem irmão, gente, sempre vai achar que a mãe e o pai amam mais um irmão do que o outro. Isso é desde a Caim e Abel, que é assim. Jacó e Esaú, meu pai amava mais um do que o outro. Isso é desde a criação, da fundação lá do mundo. O filho sempre acha que a mãe ama mais um que o outro. Mas o amor de uma mãe para um filho é uma coisa absurda. Só que os filhos não enxergam isso. Eu não vejo o amor da minha mãe. Aí o que acontece? A pessoa só vê o amor dela pela mãe. Eu sempre amei demais minha mãe. Como pode minha mãe não ter me amado? Por quê? Eu consigo ver o meu amor por ela, mas eu não consigo ver o amor dela por mim. Por quê? Você não tá lá dentro dela, né? Você não sabe. Aí, quando a gente não sabe, é mais fácil julgar, né? Vamos julgar o que se passa no coração, né? Da minha mãe, do meu pai. A gente julga pelo comportamento. Não, a pessoa foi agressiva, ela não me ama. O que uma coisa tem a ver com a outra?
Aí a pessoa me abandonou, foi embora, ela não me ama. O que tem a ver o abandono com não me ama? Aí a gente já mistura, né? Não, mas se a pessoa amassa, o comportamento seria diferente. O que você entende de comportamento? Comportamento não é sentimento. As pessoas agem, mas não quer dizer que elas sentem aquilo conforme elas estão sentindo. Comportamento não é sentimento, gente. O amor de uma mãe é absurdo. Lembra da história de Salomão? Salomão, imagina, gente, o rei tava lá e aí tinha a história de duas mães, né? E elas dormiam juntas lá, né? Dividiam o mesmo lugar. E durante a madrugada, uma das mães lá se mexeu, sufocou. As duas tinham filhos, né? Aí sufocou, matou o filho. Aí eram duas mães com duas crianças, lembra disso? Aí a mãe que fez isso, ela falou, eu vou pegar o filho da outra, vou colocar do meu lado aqui, vou falar que o filho dela é meu e que o dela que morreu. Aí ela pegou e fez isso, as amigas, né? Olha só. Aí quando a mãe acorda, ela vê uma criança morta. Ela fala, isso aqui não é meu filho. Eu conheço meu filho, isso aqui não é meu filho. Mesmo que de bebê, gente, que você, sei lá, acho que é difícil identificar. Esse aqui não é meu filho. Aí ela vai falar pra amiga, não, esse daí que é meu filho. Aí a outra, que já sabia, né, que matou sem querer lá de madrugada, se mexeu, sufocou a criança, falou, não, o meu filho é o que tá vivo, o seu que morreu. Aí as duas começam a brigar lá. Aí vão pro rei, porque antigamente, né, o rei resolve os conflitos. Bora lá pro rei, vai pro rei Salomão. Aí ficam lá, uma criança, aí conta a história, né? Aí a gente foi dormir, uma criança acordou morta, e esse filho é meu, a outra tá falando que o filho é meu, e aí Salomão falou, bom, uma é mãe, né? Não dá pra ter duas mães, né? Não dá, então é uma só. E uma falando, um é meu, a outra é meu. Como não tinha teste de DNA na época de Salomão, né? Senão seria mais fácil. Não tinha o teste de DNA, aí uma falando é meu, outra é meu. Salomão, tá bom, vamos resolver isso de uma forma simples, gente. Olha o que é a sabedoria de Deus na vida do ser humano. Bora resolver isso, é simples. Pega uma espada lá. Falou pro soldado, pega uma espada. A gente reparte a criança no meio, dá uma metade pra uma, metade pra outra. Pronto, resolveu o problema. Bora lá, põe a criança aqui, deita ela aqui, pega a espada lá. Bora lá. Quando ele falou isso, gente, uma mulher na hora, ela fala assim, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não corta a criança na metade, ela é a mãe, pode deixar com ela. Aí Salomão falou assim, então o filho vai ficar com você, ela é a mãe. A mulher que falou isso, deixa o filho com a outra, ela ficou com o filho. O Salomão falou assim, então você é a mãe, você vai ficar com o filho. Sabe por quê? Porque a mãe jamais iria ver o filho morto. Ela preferia ver o filho com outra mulher falando que era a mãe dele do que ver o filho morto. A mãe abriria a mão de estar com o filho só para ele permanecer vivo. Você tá entendendo o que é abandono, gente? Eu prefiro deixar meu filho com a avó, com uma casa de adoção. Eu prefiro meu filho vivo do que ele morto comigo. Olha que forte essa história. Ela falou, não, ela é a mãe, deixa ele vir, pelo amor de Deus, não faça isso. Ela é a mãe. Salomão falou assim, então é você que vai ficar com a criança. Você é a mãe. A outra então tá bom. Por quê? A quem não é mãe, gente, não tá nem aí. A mãe não permitiria matar o filho. É melhor o filho vivo com outra pessoa do que morto aqui comigo. Isso é o abandono. É melhor meu filho vivo com alguém que ele vai permanecer vivo do que morto comigo. Porque comigo não tem condições. A consequência de um aborto é um inferno na vida de uma mulher que o pratica. Anne, é comprovado que mulheres que sofrem abortos ou provocados ou espontâneo, elas têm maior tendência de ter depressão, muitos problemas emocionais. E o que a gente precisa saber? A gente precisa incluir os abortos, gente. Filhos abortados, filhos que não nasceram, são filhos. Se a pessoa teve 2 abortos, 2 filhos vivos que nasceram, a pessoa tem 4 filhos. Não tem só 2. Não, você tem 2 que o corpinho não tá aqui, mas a alma existe. Quando a pessoa, se ela foi um aborto provocado, quando ela se perdoa, porque, gente, Deus, Ele perdoa todas as pessoas, não importa o que você tenha feito. Então, quando você se conecta com esse amor, com o perdão, você inclui no coração esse aborto,
Você consegue viver uma vida abundante. E ninguém tá aqui para julgar as pessoas. Mas precisa lidar com o perdão, senão a vida desanda, se a pessoa não sabe lidar com essas questões aí. Então, gente, vai ter que trabalhar isso daí, né? E aí, olha só, e aí Isaías continua, né? Pode uma mãe abandonar um filho? Aí continua, Isaías 49:16. Eis que as palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Então fala assim, pode uma mãe abandonar um filho, esquecer de um filho que ela gerou? Se isso acontecer, eu jamais esquecerei de você, Deus falando. Eu tenho vocês nas palmas das minhas mãos. Gente, aqui tá falando da morte de Cristo. Cristo tem toda a humanidade na palma da mão. Eu tenho todos vocês aqui, ó, comigo. Eu tenho vocês aqui. Como que Deus tem a humanidade na palma da mão? Através da morte, da crucificação de Cristo. Aquele ato, aquele resgate da vida das pessoas foi para ter todo mundo na palma da mão. E aí, por que Cristo morreu? Por que a salvação, o resgate veio através de morte? Por que tinha que ser assim, gente? Porque no início não existia morte. Na época de Adão e Eva não tinha morte. A morte foi uma consequência do pecado, do erro. Né? Se tornou uma consequência. E aí, para resgatar o homem que pecou e teve como consequência a morte, teria que vir alguém para resgatar a humanidade, mas não poderia ser um ser humano. Teria que ser alguém que vencesse a morte. Porque a morte foi uma consequência do pecado. Então vamos resgatar esse povo, porque eu amo demais. E eu não quero passar a eternidade sem eles. Vamos lá fazer um plano. O plano precisa ser alguém vencer a morte. Quem pode vencer a morte? Um ser humano pode vencer a morte? Não, porque o homem morre, já era. Mas tem que ser alguém que vença a morte. Então Deus veio, vai lá, você mesmo, mandou, né? Deus encarnou aqui e viveu como homem, entendendo as suas dores, entendendo as nossas dores, vencendo a morte, porque aí sim poderia resgatar a humanidade. O castigo foi a morte? Eles perderam para a morte? Eu vou lá e vou vencer a morte, para poder resgatar e ter eles para mim. Por isso que um homem não seria capaz de resgatar as pessoas. Teria que ser Deus. Deus teria que descer aqui mesmo para encarnar e salvar. Apenas Deus vindo na Terra, gente, sofrendo o que a humanidade sofreu e vencendo, seria capaz de resgatar a humanidade. Por isso que teve que morrer. Por isso. Morreu, ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte. Paguei o preço por eles, agora eles são meus. Não tem pecado, não tem condenação. Quem quiser vir até mim será resgatado. Quem não quiser vai ser condenado, vai sofrer. Então, gente, teria que ser alguém que venceria a morte e ele morreu. Só que as pessoas estão distraídas, não vê isso. Não vê que elas foram perdoadas, que elas têm o maior amor do mundo, que elas têm a maior potência do mundo, que é Deus. Elas estão distraídas. Eu não sou ninguém na vida, eu tenho medo, eu sou um fracasso, eu sou abandonada, rejeitada. Elas não olham para Deus, elas não olham para a cruz, elas não olham para Cristo, elas só olham para o pai, para a mãe, para a desgraça, para a traição, só para isso. Distração. Quando você se sente sem valor, eu não tenho valor nenhum porque eu fui abandonada, rejeitada, traída. Quando você se sente sem valor, Deus pagou tudo por você, para ter você. E você olha no espelho e você fala, eu não tenho valor nenhum. Olha só como a visão é totalmente distorcida da realidade. Porque quem te rejeitou, quem te abandonou, a pessoa rejeitou a situação de dor, abandonou a situação de dor, era uma pessoa ferida, não tinha nada a ver com você. Mas as pessoas entendem assim, porque o mal quer afastar você do amor. O mal quer que você sofra mesmo, que você se lasca, porque uma pessoa machucada, ela machuca a família, ela machuca gerações. Ela faz um estrago na geração, gente. Quantas pessoas falam, Raquel, eu quero ajuda, porque eu sofro com depressão ou abuso, fui abusada, minha filha foi abusada, minha neta, a família inteira. Você estraga uma geração quando você tem ferida na alma. Pessoas distraídas. Judas, gente, andou com Jesus 3 anos. Ele teve o melhor mestre. Ele andou com o mestre que foi perfeito, nunca errou. E ele se distraiu. Foi porque ele queria dinheiro? Não, gente, porque as 30 moedas lá que ele vendeu, Jesus, ele trocou, não era um valor importante. Não era milhões, não. Nossa, ele foi lá e traiu Jesus.
Não foi um dinheiro significativo, não. Ele se distraiu no meio do caminho. Mesmo andando com o mestre, ele se distraiu. E aí, gente, olha só. Se os nossos membros do corpo, né? Se o seu olho olha pra sua mão e fala assim, o olho fala pra sua mão, eu não preciso de você não, mão. Meu olho, ele é mais importante. Eu não preciso de você. Se a cabeça fala para os pés, eu não preciso do meu pé, não. A cabeça é o mais importante, porque a cabeça que tá em cima, a cabeça que tem o cérebro, que raciocina. Eu não preciso de você, do pé. E como que seria isso? É verdade isso? A cabeça não precisa do seu pé? Escreva aqui no chat que eu quero ver sua resposta. A cabeça não precisa do pé, o olho não precisa da mão, a gente não precisa do olfato, a orelha pode dizer que é mais importante que a boca. Ai, boca, você não tem importância nenhuma na vida. Se você não existisse, a boca não faria diferença. Se o pé não existisse, não ia fazer diferença. Se o olfato não existisse, não ia ter diferença. Isso é verdade, sim ou não? Escreva no chat aí, gente. Não, aqui é verdade. Eu não tô falando pra escolher o que é mais importante. Eu tô falando, o olho pode dizer pro pé, você não é importante? Sim ou não, gente? Escreva aí, sim ou não? Isso que eu tô falando pra vocês. A cabeça pode dizer pros pés, você não é importante. Eu não preciso de você. Sim ou não? Escreva aí, sim ou não? A gente pode dizer isso, os membros do corpo? Eu não preciso de você, você não serve pra nada na vida. Não, exatamente. Não, todos são importantes. Então por que você acha que você não tem valor? Você tá falando aqui que não. A cabeça não pode dizer pro pé, você não é importante, você não serve pra nada. E por que você pensa isso de você? Você pode me responder? Por que você acha que você não presta pra nada? Que você não tem valor nenhum? Que outras pessoas são importantes, mas você não serve pra nada? Se você que disse que não, isso não faz sentido, Raquel. A cabeça não pode dizer pro pé que o pé não é importante. Os olhos não podem dizer pra mão que a mão não é importante. Então por que você fala que você não é importante? Sendo que todas as pessoas são importantes e todas as pessoas compõem o corpo, faz parte da humanidade e todos pertencem a Deus. Por que você fala que você não é importante? Que você não tem valor? Você pode me explicar isso? Isso que eu li pra vocês, que eu falei da cabeça, do pé, gente, tá lá em Coríntios. 1 Coríntios 12, 14. Anota pra você ler depois. Tá escrito assim, o corpo é feito de um só membro. A humanidade pertence a Deus. É como se a humanidade fosse um corpo, que estão todos conectados. Quem é o dono desse corpo? Deus. Por isso que eu não posso arrancar fora esse dedinho, eu não posso arrancar fora o meu olho. Ah, esse dedo não serve pra nada. Aquela pessoa não serve pra nada, eu vou excluir aquela pessoa da minha vida. Aquela pessoa é um assassino, aquela pessoa é um abusador. Você não pode fazer isso, porque aquela pessoa Deus ama também. Assim como Deus te ama, Deus ama e fez aquela pessoa. E aquela pessoa precisa de amor, precisa de ajuda, só isso. Mas a gente não pode excluir. Então a humanidade pertence a Deus. E toda vez que você quiser excluir alguém da vida, você vai sofrer, se lascar na vida. Então 1 Coríntios 12, 14 diz assim, o corpo é um só membro. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser para a mão, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso vai deixar de pertencer. Se a mão falar, eu não pertenço ao corpo, porque eu sou mão, nem por isso a mão vai deixar de pertencer. Se você fala, eu não sou importante, eu não tenho valor nenhum, nem por isso você vai deixar de ser importante. O problema é teu de pensar isso, você vai sofrer, mas nem por isso você vai deixar de ser uma pessoa importante. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, o olho é mais importante, o ouvido pode falar isso. Nem por isso o ouvido vai deixar de ser importante. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todos fossem um só membro, onde estaria o resto do corpo? Então tudo é importante, todas as pessoas são importantes. É isso que quer dizer, gente. Tá lá na Bíblia, é isso que quer dizer. O olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça dizer, eu não preciso do pé.
Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Você fala, eu sou menor, não tenho valor nenhum. Os membros frágeis são os mais indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Então não importa, Raquel, eu sou pobre, miserável, lascada, eu sou a pior pessoa do mundo, a menor. Você é a pessoa importante. Não tem o menor sentido você achar que você não é. Se você acha que você não tem valor, é porque você está distraída com alguma ferida da alma. E a maioria é distraída com pai e com mãe, gente. A maioria tá lá com pai e com mãe na infância ainda. Mas por que as pessoas não veem o seu valor, se acha sozinha na vida? Porque as pessoas são assim mesmo. Elas não têm informação. Porque lá em Salmo 77:16 diz que Deus abriu caminho no mar, lá para Moisés, né? Passar com o povo. E fala lá, abriu caminho no mar, mas ninguém viu as marcas dos seus pés. Deus estava lá o tempo todo com eles, mas ninguém viu que Deus estava lá. Eles não puderam ver. Aí fala, eu passei aqui sozinha, Deus não estava comigo, eu fui abandonada, rejeitada, largada na vida e eu passei sozinha, Deus me abandonou. Você nunca esteve sozinha. Se você está viva aqui me ouvindo, é porque Deus esteve com você o tempo todo. Por que você acha que você está viva? Por que você acha que você está respirando? É porque Deus te segurou no colo a vida inteira, mas você não viu. Mas as pessoas não veem e acham que passou sozinha. Raquel, no meu momento mais de dor, lá do abandono, que eu fiquei sozinha, sem meu pai, sem minha mãe, no abuso, ninguém estava lá comigo. Deus estava lá te sustentando, te protegendo, e por isso que você saiu de lá viva. Tudo coopera para o bem, você ainda não entendeu, mas você vai entender isso aí. Tudo coopera para o bem, gente. Em Romanos 11:12, fala que porque os judeus rejeitaram a Cristo, as bênçãos da salvação veio para os gentios. Então, quando as pessoas elas passam por alguma dor, alguma dificuldade, isso vai servir de bênção lá na frente. Lembra de José do Egito, que eu sempre falo? Foi preso, injustiçado. Aquele mal se transformou em bem lá na frente. Então, o mal que você passou a vida inteira vai se transformar em bem lá na frente. Isso se você não emperrar no meio do caminho, né? Se você não emperrar, se você passar, superar a sua dor, isso vai se transformar em bênção. Mas por que não se transforma em bênção? Porque as pessoas não passam pelo processo. Então, gente, é uma luta diária. Todo dia você vai ter que lutar contra a rejeição, porque todo dia você vai querer se sentir mal, abandonada, sem valor. Você vai ter que lutar isso. Romanos 7:18, Paulo fala isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Não é só o mal de eu ir lá e fazer o mal pra alguém ou pra mim, ir lá entrar num vício, numa dependência. Não é só esse mal. É o mal que eu faço da minha alma, quando eu guardo rejeição, abandono. Eu não quero me sentir rejeitada, eu quero perdoar minha mãe e meu pai, mas todo dia você vai ser lembrado de dores para você voltar para sua dor. Então você vai ter que lutar isso, é uma luta interna que todo mundo tem. Você vai lembrar o tempo todo da sua ferida, mas você vai escolher todos os dias o perdão, o amor. Você vai precisar se libertar disso. E Deus, Ele tá esperando, gente, que a gente vá até Ele buscar esse amor, esse perdão. E se você não abrir a porta do coração, o amor não entra. Em Oséias 5:15 fala, Deus falando, eu voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu erro e na sua aflição venham me procurar. Então Deus está o tempo todo esperando para te dar amor, uma vida abundante, te dar tudo que você merece. Mas para isso você tem que, olha só, ir até Ele. Eu ficaria lá esperando o povo reconhecer o seu erro. Não, realmente, erraram comigo e eu guardei ódio, mágoa, vingança. Então eu vou ter que abrir mão disso e buscar o amor de Deus. Porque eu não posso querer o amor, uma vida feliz, abundante, com mágoa, com lixo emocional dentro de mim, gente. Eu vou ter que abrir mão disso. E aí, tem gente que, olha só, tem gente que não quer. Olha só, em Jeremias 14:7 diz assim, posto que nossas maldades testificam contra nós. As nossas maldades mostram contra nós. Olha só, gente, o que é a minha maldade? É a minha falta de perdão. Eu não tô perdoando, isso vai voltar contra mim.
posto que as nossas maldades testificam contra nós. Então, às vezes, a gente sofre por causa da maldade do nosso coração. Eu sou uma pessoa que eu não libero perdão, eu tenho mágoa, isso vai vir contra mim. Tem gente que sofre, que faz parte do seu propósito de vida. A dor faz parte do seu propósito de vida. Tem gente que não tem nada a ver com o propósito de vida, gente. A dor é porque a gente é teimosa mesmo, sabe? A pessoa é teimosa, ela é rancorosa, ela é uma pessoa que só reclama, ela guarda ódio dentro dela, ela se lasca na vida. Isso não tem a ver com o propósito dela, coisa nenhuma. É porque ela é teimosa mesmo, ela não quer jogar o lixo emocional pra fora. Não vou perdoar, Raquel, não vou. É teimosa, ela conhece a Deus, conhece o amor, sabe que tem que perdoar, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. Aí ela sofre, e aí não tem nada a ver com o propósito de vida dela, o sofrimento. Porque muito sofrimento tem a ver com o seu propósito de vida. José do Egito, de novo, ele sofreu e a dor fez parte do propósito de vida dele. Foi uma preparação para tudo que ele ia viver lá na frente. Mas ele perdoou, ele não ficou preso lá na vingança, querendo matar os irmãos. Agora, quando você não perdoa sua mãe, seu pai, você não entende o abandono do seu pai, da sua mãe, você não entende o que aconteceu lá na rejeição, você está sendo teimosa. E aí você vai sofrer na vida, e isso não tem a ver com o seu propósito de vida. É porque você é teimosa mesmo. Então, se você está aqui, é porque Deus guardou você o tempo todo. O tempo todo ele estava lá. Raquel, porque Deus permitiu. Fazia parte, gente. O mal tá no mundo, não é porque Deus quer, não. Foi porque o homem escolheu. E agora tem as consequências, a lei da semeadura. A maldade começou lá atrás e vai passando, é geracional isso. Chegou até você. Você tá se lascando por causa de pessoas que erraram lá atrás. E os seus filhos vão errando também, se lascando na vida, porque você também não libera perdão. Então, é uma cadeia, sabe? O mal tá aí, não é porque Deus quis que você fosse abandonada, rejeitada ou abusada. Ai, Deus quis, Deus permitiu. Foi escolha do homem, da mulher. E aí, por isso que você se lascou na vida. Mas se você sofreu com seu pai e com sua mãe, os seus pais também sofreram com os pais deles. Os seus pais sofreram com os avós sofreram com os bisavós, tataravós, e todo mundo se lascou na vida. Mas o problema não é onde começou a se lascar, termina em mim. Isso acaba em mim. Eu vou ser a pessoa que vai perdoar. Eu vou ser a pessoa que vai viver o amor. Quando os discípulos viram Jesus no meio da tempestade, eles acharam que era um fantasma. As pessoas interpretam tudo errado. Jesus, ele era o amor, né? Ele é o amor, ele é a coisa mais incrível da vida. O incrível estava chegando até eles acharam que era fantasma, acharam que era uma coisa horrível. Então você experimentou o amor, você viveu algo na sua vida incrível e você só viu coisa ruim. As pessoas interpretam errado. E aí quando Jesus entrou no barco, o mar se aquietou. Apenas quando você deixa Jesus entrar na sua vida, o amor entrar na sua vida, a sua alma vai se aquietar. Você vai viver essa tranquilidade na sua alma, aquilo que você busca, essa paz na sua alma que você não acha em lugar nenhum. O sofrimento tem 3 propósitos, gente. Nos conduzir ao arrependimento, trazer a cura para sua alma e trazer superação. Então guarda isso. Jó 14:4 diz assim: quem do imundo tirará o puro? Quem pode purificar o que é imundo? Só Deus pode limpar o coração. Só Deus pode limpar o coração da rejeição, do abandono. Se você não deixar o amor entrar, gente, como que os estudos comprovam? Qualquer superação, você vai ter que tirar a dor e colocar o amor. É a única forma de você superar abuso, abandono, qualquer coisa. Você vai ter que tirar a dor e colocar amor. Então, se você não se conectar com amor, com Deus, você não consegue. Romanos 5:3 diz assim: a gente precisa se alegrar na dor, no sofrimento. Você tem que ter alegria. Nossa, eu tô me lascando, mas eu vou me sentir alegre. Por quê? Porque o sofrimento traz paciência, traz aprovação e cria esperança. Você cresce no sofrimento, gente. Então, se você tá sofrendo, lembra, isso é treinamento. Isso aqui é pra me amadurecer. Isso vai me trazer resultados incríveis lá na frente. Gente, vamos fazer um exercício? 2 minutinhos, tá? Vamos fazer esse exercício e a gente já encerra. Esse exercício é com os olhos fechados. Quem tiver no trabalho aí, não der pra fechar o olho,
se concentra no que eu tô falando. Essa live vai ficar salva no YouTube, aí depois você ouve de novo, tá? Mas quem estiver na sua casa e puder fazer com o olho fechado, faça com o olho fechado, tá? Então bora entrar no exercício pra gente encerrar. 2 minutos, tá? Bora lá, fecha os olhos, quem puder. Quem não puder, se concentra e ouve aqui que eu tô falando. Esse aqui é um exercício emocional, você vai acessar sua alma, os seus traumas. É assim que a gente acessa, tá? Não é ouvindo assim, não. Você vai ter que se conectar com as suas emoções, com os lixos emocionais aí dentro, pra você experimentar a cura da alma. Então bora lá. Fecha os olhos, quem puder. Tome uma respiração profunda. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, se concentra na minha voz, naquilo que eu estou te conduzindo. Preste atenção na sua respiração, sente a sua respiração, sente que toda a sua atenção está aqui e agora. Os pensamentos vêm até a sua mente, mas você deixa que eles se vão. Se permita se conectar com o que você está vivendo agora. Coloca a mão no coração. Imagina o oceano. Imagina as árvores. O vento que te toca. O sol que te aquece. Os pássaros. Tudo ao seu redor vem até você e a toca com essa mão. Isso é o amor. Você passou a sua vida inteira procurando por ele e ele estava bem aqui, dentro de você. Você não precisa fazer nada para provar quem é, para ser amada. Você já é. Não precisa ser o que não é. Você já pertence. Sempre foi assim. Antes da fundação do mundo. Sente esse amor. Sente-se merecedora. Diz com a sua boca ou internamente: me perdoa, Deus, por eu ter duvidado desse amor. Por eu ter duvidado do meu valor, do quanto eu sou importante, do quanto eu sou amada. Respira fundo, internaliza esse amor, esse sentimento de merecedora e pode abrir os olhos. Quem fechou os olhos? Como foi fazer, gente, esse exercício? Fala pra mim como foi. Quem tá no trabalho, no ônibus, no carro, na rua, essa live vai ficar salva. Você faz de novo esse exercício, que não foi nem 1 minuto, né? Rapidinho. Vai ficar salva, faz de novo com os olhos fechados. Quando você chegar na sua casa, faz. Porque esse exercício é para você começar a tirar lixo emocional, a começar a fazer desbloqueio emocional. Você que não se acha amada, merecedora, que se sentiu rejeitada, faça esse exercício quantas vezes forem necessários, tá? Faça isso. Me fala aqui como foi fazer isso pra gente encerrar. E aí, gente, a frase de hoje é: a rejeição, enquanto isso, vocês vão escrevendo aqui, que eu quero saber como foi fazer o exercício. A rejeição e o sofrimento é a maior distração da humanidade, porque isso afasta as pessoas de viverem o seu propósito aqui na Terra. Então a rejeição é a maior distração, isso vai impedir você viver o seu propósito de Deus, que Deus tem pra você aqui na Terra, porque você tá presa na rejeição, na dor, no sofrimento. E aí você vai escrever lá no post, eu coloquei lá uma frase, e essa frase eu falei assim: nunca mais acredite que você não tem valor, combinado? Você vai escrever lá, combinado. Eu nunca mais vou duvidar do meu valor. Combinado. Você vai escrever lá, combinado. Eu fiz a pergunta, combinado? Você nunca mais vai esquecer? Você vai escrever, combinado. Eu nunca mais vou esquecer do meu valor. Maravilhoso, sentir Deus em mim. Que lindo isso, gente. Que bom, Kátia. Muito bom, sentir alívio. Gente, façam esse exercício, encaminha para a família inteira, falar: gente, veja a live de rejeição e faça o exercício no final que a Raquel fez lá. Encaminha para a família inteira, porque o mundo precisa entender que eles são amados, que as pessoas são amadas.
Muito bom, muito bom. Pode refazer o exercício, tá, gente? Pode refazer quantas vezes quiser. Agora você vai sair da live e você vai lá nos comentários lá, porque o seu comentário é muito importante. Eu preciso saber como foi essa semana pra você. Hoje encerra, né, essa série de distração. A série vai ficar disponível no YouTube, tá lá, encaminha pra família inteira, são 5 dias. Quem perdeu, volta lá e veja a série pra você entender que o emocional é a maior distração da humanidade, tá fazendo você não saber a sua identidade e nem qual é o seu propósito. Por que você veio pra essa terra? Você não caiu aqui de paraquedas não, gente. Existe um propósito. E esses 5 dias eu falei sobre isso. Assiste lá, vai ficar lá no YouTube, tá? Então você encaminha e veja. Mas agora você vai sair da live, o pessoal do YouTube vai lá pro Instagram, Raquel Neto 1, e comenta lá, combinado. Porque eu fiz a pergunta, você nunca mais duvida do seu valor. Combinado? Aí você responde lá, combinado, tá? Não me deixa falando sozinha lá não, gente. Comenta lá e a gente se vê segunda-feira. Beijo pra vocês. Vai lá comentar na foto. Comenta como foi essa série de distração. Se te ajudou, eu quero saber, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Vai lá pros comentários.